Olá, meus amigos, tudo bem? Depois de algum tempo, estou voltando a conversar com vocês sobre o trabalhador do conhecimento, o trabalhador da sabedoria e tentando passar para vocês um pouco das minhas visões sobre o que está acontecendo nesse ambiente de negócios, ambiente econômico como um todo. A grande verdade é que as mudanças são muitas, graças a Deus, porque aí a gente tem muito o que conversar. Hoje eu queria responder a seguinte pergunta. A inteligência artificial é uma grande solução para quem? Bom, começar com uma história. Storytelling também está na moda, né? Eu sou professor da PUC, Minas. E a gente teve há pouco tempo, todo semestre tem o ISEG Meeting, que é um meeting para a gente conversar sobre inovações, assuntos do momento, etc. e tal. Nós tivemos uma palestra sensacional, na época CEO da Falcone Associados, acho que é esse o nome, em que ela nos mostrou uma série de alternativas de inteligência artificial e a aplicação dessas alternativas em grandes empresas. Depois da palestra, foi feito um painel com 3 professores do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais, que é o ISEG. Um economista, um administrador e um contador. Eu tive a honra de ser convidado para ser o panelista na parte de administração. Meu amigo professor Cláudio Burian, na parte de economia, e meu amigo professor Marco Antônio, na parte de contábeis. Começou falando o professor Burian e ele fez uma pergunta interessantíssima. Ele disse o seguinte, olha, ele ficou encantado com o número de alternativas que você tem. Mas que a pergunta que ele fazia era o seguinte, num raio de 200 quilômetros de Belo Horizonte, quantas empresas estavam preparadas para aproveitar essas alternativas que foram apresentadas? Quando passou para mim, eu fiz uma pergunta parecida. E a minha pergunta basicamente era o seguinte, como é que você torna digital uma pequena fundição de peças ornamentais localizadas na cidade de Cláudio, à beira da rodovia Fernão Dias? Porque nós estamos voltando um pouco ao vídeo anterior meu, que falava-se de uma solução em busca de um problema. E aqui a pergunta é o seguinte, a IA é solução para quem? Certamente para algumas grandes empresas. Para algumas grandes empresas. Eu estava hoje conversando aqui em casa sobre uma grande instituição financeira brasileira que não está falando muito em inteligência artificial, mas ela não está culturalmente preparada para isso. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, qualquer tipo dela, machine learning, ciência dos dados, qualquer coisa que seja, a pergunta é o seguinte, para a grande empresa isso faz sentido. Para a média empresa está começando a fazer sentido. A própria Falcone tem agora uma empresa para soluções para médias empresas. Mas e as pequenas e microempresas? Como é que você torna uma pequena e uma microempresa digital? Primeiro aspecto aqui, um negócio interessante, é que em inglês você tem a palavra digitalize, que é você tornar um documento digital. E você tem a palavra digitize, que é a transformação digital. No Brasil você não tem isso. Ou seja, nós não temos um digitize, nós falamos em transformação digital. Tá bom. Como é que você pode fazer uma transformação digital de uma pequena e microempresa? Talvez a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a transformação inicial tem que ser cultural. Ou seja, a empresa tem que primeiro entender o que é se transformar de uma empresa analógica numa empresa digital. E num segundo momento, você tem que ter muito claro o processo de decisão, ou seja, o que você vai transformar digital. Então,
se o primeiro momento é de você chegar à conclusão que você precisa ser digital para continuar sobrevivendo no mercado, o passo seguinte é ser digital como? Por onde eu começo? E normalmente você começa por processos, ou seja, por os processos de fabricação, por alguma coisa desse tipo. Mas a pergunta crítica aí é: quais são os meus processos críticos? Primeiro, qual desses processos são passíveis de serem tornados digitais? Digitalizados, não. Depois você tem a seguinte pergunta: qual alternativa digital é a melhor para a empresa? E melhor aqui é a mais adequada e a mais viável. Ou seja, é aquela que soluciona o meu problema e cabe no meu bolso. E depois você tem aquela pergunta clássica, é o seguinte: como que eu vou implantar isso? Vai usar o 5W2H? Ok, quem vai ser o responsável? Você tem alguém dentro da empresa que faça isso? Não tem? Você precisa recrutar. Como é que você vai recrutar se você não tem uma cultura digital? Se você não consegue, muitas vezes, especificar o que você quer do profissional que você vai contratar? Então, vejam vocês, o problema de transformação digital está na moda, todo mundo está falando disso, mas, dando uma de espírito de porco, o problema é muito mais complexo, se você quer olhar a economia como um todo. E aí vem uma pergunta de mineiro desconfiado. Apesar do meu sotaque, nasci no Rio, mas sou naturalizado mineiro. A pergunta é o seguinte: será que nós não estamos tendo uma síndrome muito parecida com a síndrome da qualidade total? Quando você tinha qualidade total, era um grande sucesso, todo mundo estava em programas de Total Quality Management, de gestão da qualidade total, controle estatístico de processo, PDCAs, essas coisas todas. Mas, ao fim e ao cabo, você verificava que havia muito discurso e pouca realidade. E isso aparecia quando você conseguia a certificação do então ISO 9000. Hoje em dia já está em ISO não sei quantos. O que é a certificação? Você tem sistemas e processos que te permitem buscar qualidade. Mas, para mim, o grande momento era a recertificação. Ou seja, quando a Fundação Vanzolini ia lá e verificava, esse cara está usando as ferramentas e está buscando qualidade total dentro da empresa dela. E, tanto no Brasil como na Argentina, uma vez me surpreendeu um dado argentino, que você tinha tipo 2.500 certificações durante um determinado período e só 300 recertificações. Ou seja, havia muito discurso e muitas boas intenções de praticar a qualidade total, mas pouca gente realmente praticando. Essa é a minha desconfiança em relação à inteligência artificial. Mas uma coisa é certa: ela veio para ficar. Ela vai começar com inovação em processos, depois ela vai passar para inovação em produtos, e no fim você vai ter talvez inovações estratégicas, não crescendo ao longo das coisas. Mas uma outra coisa, só para a gente encerrar esse papo e não ser um papo muito longo, é o seguinte: será que essa primeira parte, que é a mais difícil, que é a parte de mudança da cultura organizacional da empresa, será que você precisa ter uma mudança geracional na empresa para que isso ocorra? Dito de outra forma, será que é preciso que o fundador passe para o seu herdeiro dentro da empresa, para que esse herdeiro melhor preparado consiga ver com clareza que se tornar digital é uma boa? Eu tenho uma desconfiança que talvez isso tenha acontecido com o agronegócio brasileiro. Nos meus tempos de Sebrae, trabalhando um pouco aqui no interior de Minas, a gente via que muitas vezes a inovação, o filho vinha treinado em agronomia, ou em veterinária, ou em zootecnia,
de Lavras, de Piracicaba ou de qualquer outra universidade, de Sosa, onde meu tio se formou, querendo mudar e tinha a resistência do pai, que era o tradicional dentro da empresa. E que muitas vezes o pessoal do Sebrae me dizia que o agente de mudança, muitas vezes, era a mulher do empresário, a mulher do fazendeiro, que chegava para o marido e disse: "Ô João, a gente investiu tanto dinheiro nesse menino, o menino fez 5 anos de agronomia lá em Viçosa, você gastou um dinheirão com esse menino, ele quer mudar as coisas, você não deixa ele fazer nada? Deixa o menino trabalhar, João." Alguma coisa desse tipo. E quando eu vejo essas pequenas empresas que são normalmente familiares, em que muitas vezes o fundador ainda está tocando a empresa e ele acha que é imortal, né? Talvez essa mudança passe um pouco, essa mudança de analógica para digital, tem uma correlação grande com a mudança geracional dentro da empresa. Mas é isso aí, meus amigos. A pergunta é o seguinte: qual o problema que você quer resolver utilizando a inteligência artificial? Não se começa buscando a solução. Você começa tendo muito claro qual é o problema crítico da sua empresa. E não esqueçam de fazer uma pergunta: por que esse problema é crítico? Você tem que ter muito claro para você: esse problema é crítico por isso, por isso, por isso, por isso. E é por essa razão que eu acho que é interessante você tornar digital esse processo dentro de pequenas e microempresas. Assim como você tem a Falcone, você tem ela fazendo a MID, alguém tem que fazer talvez a Pequini ou a Micri, para você começar a trabalhar esses desafios de tornar digital uma pequena e microempresa. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço, é bom estar com vocês de novo. Continuem me seguindo, agora eu estou com a corda toda, vamos voltar a conversar muito. Um abraço para vocês todos. Adendo, alguém disse, lá em 1997, antes do Manifesto Ágil, falou o seguinte: você tem que começar com a experiência do cliente e trabalhar para trás até a tecnologia. Sabe quem disse isso? Steve Jobs, em 1997. Plim!